Salve guerreiros e fãs do Imperador Albino! Eu sou a Pan e hoje vamos nos aprofundar no universo de Elric com a obra-prima de Michael Moorcock, traduzido no Brasil como A Traição do Imperador. Preparei um resumão especial para vocês, mas lembre-se, isso não substitui a experiência de ler o livro, ok? Assista até o final, pois há diferenças em relação aos quadrinhos de Elric que eu narrei aqui no canal. Depois me conta qual versão você gostou mais, deixa o like, se inscreve e vem comigo conhecer essa história. O livro começa com Elric de Melniboné, o jovem imperador albino, que depende de poções e ervas raras para sobreviver. Ele está sentado em seu trono rubi 1 ano após a morte de seu pai. Mentalmente, Elric reflete sobre questões morais, uma atividade que o diferencia de seus súditos, que não são humanos. Ele atingiu esse senso de moralidade, ainda que mal compreendido, por causa de sua eterna fraqueza que o obrigou a se tornar um leitor assíduo. Melniboné, seu reino, governou o mundo por 10.000 anos, mas deixou de dominar há menos de 500 anos, tendo seu poder reduzido à Ilha do Dragão. Agora, o fardo de um império decadente, ameaçado pelos reinos jovens, recai sobre os ombros de Elric, o imperador doente. Para seus súditos, Elric é um enigma, e ele frequentemente é criticado por seu primo Irkon. Seus únicos amigos são Divintivar, senhor das Cavernas dos Dragões, e sua prima Simoril, irmã de Irkon, com quem Elric deseja se casar. Do alto de seu trono rubi, Elric observa a corte dançando e Irkon se exibindo, enquanto a música é entoada pelos escravos cujas gargantas foram cirurgicamente modificadas para emitir uma única nota perfeita. Logo depois, a princesa Simoril é escoltada por seus guardas até Elric. Ele se levanta e estende as mãos para recebê-la. Aos sussurros, ela o convida para cavalgar no dia seguinte e ele concorda, antes que os outros acordem. Ao ver sua irmã conversando com o imperador, Irkon se enfurece e vai até ela. Irkon e Elric trocam farpas, até que Simoril se intromete para tentar aplacar o conflito. Pouco depois, Divintivar aparece para afastar o arrogante príncipe do altar do imperador. No entanto, Elric humilha Irkon, e este recua, abandonando a disputa tola. Em seguida, Elric declara estar cansado e sinaliza para seu servo, Tengobones, trazer sua capa. Ele deixa o salão, caminhando em direção aos seus aposentos particulares. A humilhação faz Irkon perder o controle. Ele solta uma risada alta e nervosa e sobe os degraus até o trono de Elric, determinado a cometer o ato mais traiçoeiro possível, mas antes que possa agir, sua irmã o impede. Nesse momento, Divintivar gesticula para os guardas armados, ordenando que se posicionem entre Irkon e o trono, prontos para removê-lo. Irkon é expulso do salão sob a vigilância atenta dos soldados. Após a tensão, Divintivar ordena que os cortesãos retomem a dança. Enquanto os murmúrios da multidão se espalham, um amigo de Elric compartilha com Simoril sua preocupação sobre o imperador e as intenções de seu primo. Na manhã seguinte, 2 cavaleiros deixam a cidade dos sonhos. Elric e Simoril saem da segurança do castelo. No caminho, houve um som de cascos atrás deles e se apressam, pois a guarda do imperador os procura. Após despistá-los, passam por arbustos e frutas exuberantes e venenosas. Algumas delas Elric conhecia bem, pois eram usadas nas poções que preservavam sua vida. Outras eram usadas pelos Melnibonianos para induzir sonhos monstruosos e magníficos, tornando-os dependentes dessas visões. Até o mais humilde dos escravos preferia consumi-las para ser facilmente controlado. Elric e Simoril chegam à praia e experimentam a sensação de liberdade. Encontram uma caverna e ali fazem amor. Depois, vão se banhar e notam a iminente tempestade e decidem retornar, principalmente porque Elric precisa de suas poções, já que os primeiros sinais de fraqueza começam a surgir. A tempestade os alcança, mas ainda assim, Elric aproveita aquela paz que nunca antes experimentou, até que avistam a silhueta grotesca da capital de Melniboné. Ao avistar o imperador, o capitão da guarda monta em seu cavalo e vai em sua direção, informando que Elric é requisitado na torre Mohanjik, onde espiões foram capturados. Elric se surpreende e pergunta quem são. O capitão lhe responde que são bárbaros do sul que foram apanhados dentro do labirinto de Inri. Esse labirinto era a única maneira de chegar ao porto de Inri. Portanto, inimigos nesse local representavam uma grande ameaça. Elric se despede de Simoril, passa pelo porto e segue até o porão da torre onde os prisioneiros são mantidos. No teto, avista correntes penduradas e 4 bárbaros amarrados. Entre eles estão um menino e uma mulher. Todos estão nus, cobertos apenas pelo sangue de seus ferimentos, causados pelo Dr. Geste, que se autodenomina artista, chefe interrogador de Melniboné.
Com o escalpelo na mão, ele examina sua obra de tortura, tentando extrair segredo dos prisioneiros. Elric se senta em sua cadeira observando o sádico Dr. Gest torturar os bárbaros em busca de informações. Sente todo o bem-estar que experimentou com Silmaril desaparecer como fumaça, ao se ver precocemente confrontado com seus deveres. Após a diversão do Dr. Gest, ele finalmente consegue que os espiões revelem que não foram os primeiros a entrar na rota. Outros haviam chegado antes e esse grupo estava apenas confirmando o trajeto. Com essa informação, Elric decide convocar seus almirantes e generais. Irkon é o primeiro a chegar para a reunião estratégica. Com arrogância e desdém, exige o comando dos guerreiros, mas Elric prontamente recusa. Quando todos estão presentes, Elric, sentado no alto do trono Rubi, anuncia que uma frota de 100 navios de guerra se aproxima de Melniboné e incita todos a lutar. Irkon sugere despertar os dragões, mas Divintivá alerta que seria inútil, pois eles não despertarão a tempo. O grupo então traça um plano de ação para o dia seguinte. Após a reunião, Elric retorna aos seus aposentos, onde sua armadura negra, com um elmo em forma de um dragão de asas abertas, espera preparada para a guerra. Na manhã seguinte, Elric sobe a bordo do navio chamado Filho de Piaray, pronto para comandá-lo. A frota melniboneana se esconde no labirinto de névoa conjurada por Irkon. Algum tempo depois, eles surpreendem seus oponentes e a batalha se desenrola. Elric trava uma luta feroz com o Capitão Bárbaro e o derrota. No entanto, antes de morrer, o Bárbaro despreza os costumes de Melniboné, deixando Elric imerso em uma reflexão profunda. Os navios dos bárbaros queimam e outros afundam, mas um grupo sobrevivente consegue escapar. Irkon propõe persegui-los, mas Elric, cansado e sem suas drogas, se recusa. No entanto, Irkon, tão persuasivo quanto detestável, acaba fazendo o imperador mudar de ideia e juntos partem para acabar com a guerra. Alguns navios inimigos, no entanto, se aproximam como kamikazes e se chocam com o navio principal de Elric. Enquanto a tripulação luta para apagar as chamas, os bárbaros sobreviventes começam a invadir o Filho de Piaray, não lutando por suas vidas, mas por seu orgulho. A fraqueza bate Elric e ele desmaia. Quando acorda, sente o gosto salgado do mar e percebe que está preso sob o corpo de um inimigo morto. Ele se esforça para se libertar e, ao tentar se erguer, vê Irkon o observando com uma expressão cínica. Elric detesta pedir ajuda, especialmente a seu primo, mas é forçado a fazê-lo. No entanto, Irkon o empurra, descartando o imperador no mar, condenando-o à morte. O peso da armadura puxa Elric para as profundezas. Ele percebe que sua vida está chegando ao fim e, por um instante, sente-se aliviado, feliz por finalmente dar fim aos conflitos que atormentavam a sua mente. Porém, assim que o último ar deixa seus pulmões, um feitiço surge espontaneamente em sua mente moribunda. Enquanto morre, Elric sonha com uma criatura de pele verde pálida como a água, com uma longa barba e cabelos azul turquesa, cuja voz soa como ondas quebrando. A criatura se apresenta como Stracha, o senhor elemental da água, e diz que veio atender ao seu chamado. Elric, confuso, responde que não o chamou e que estava satisfeito em se afogar, embora seu único arrependimento fosse deixar Silmaril nas mãos de Irkon. Stracha, no entanto, afirma que vai atender ao seu desejo de salvá-la, mesmo que Elric duvide que ainda esteja vivo. No momento seguinte, Stracha conduz Elric para a dimensão do povo elemental. Lá, o Rei do Mar se senta em um trono de jade e declara que Elric precisa descansar antes de retornar. Ele explica que, mesmo que Elric deseje morrer, sua mente anseia pela vida, razão pela qual a poesia rúnica foi proferida. Depois disso, eles viajam juntos para a dimensão conhecida pelos homens e melniboneanos. As embarcações melniboneanas retornam com um novo imperador a bordo, para o desgosto de Divintivar. Irkon já faz planos para os 7 dias seguintes, o período de luto pelo antigo imperador, marcados por derramamentos de sangue e a criação de novos filhos bastardos. Será uma verdadeira dança macabra para celebrar a dor com novas vidas e novas mortes. Ao desembarcarem no porto, Silmaril os recebe e acusa Irkon de ter assassinado seu amado, ordenando que seus guardas eliminem o traidor. Apenas um jovem guarda ousa obedecer, mas seu próprio capitão o mata e em seguida se ajoelha diante do novo imperador. Silmaril desmaia ao ser tocada por seu irmão que a deseja e é aprisionada em uma torre. Depois de desfilar pelo reino exibindo seu poder, Irkon segue em direção ao trono Rubi. Porém, ao chegar, é surpreendido ao ver alguém sentado em seu trono, o verdadeiro imperador,
retornou. Os soldados de Vintivár cercam Irkon, segurando-os pelos braços e desarmando-o. O leal amigo de Elric conta que Simoril foi aprisionada e Elric ordena que a tragam, junto com o capitão da guarda que a traiu. Como sentença, Elric decreta que durante a festa em sua honra, Irkon deve comer a carne de seu contraidor antes de ser exilado. Valharik, o capitão traidor, e Irkon se desesperam, enquanto todos se surpreendem com a crueldade sem precedentes do imperador, que deseja provar que o trono lhe pertence e vingar o sofrimento de Simoril. Retirando-se para sua biblioteca, Elric se sente completamente arrasado. A solidão revela o peso de ter seguido os costumes e sacrificado sua própria consciência moral. Mais tarde, Elric vai até a festa. No centro do salão, o Dr. Geste se prepara com facas e panelas, aguardando o capitão Valharik para cozinhá-lo. No entanto, nem os prisioneiros, nem Simoril, nem mesmo de Vintivár haviam chegado. Algum tempo depois, de Vintivár aparece, coberto de sangue e ofegante. Atrás dele, uma névoa púrpura invade o salão. É a feitiçaria de Irkon conjurada como distração para escapar com Simoril, Valharik e outros aliados. A névoa envolve e tortura todos ao redor, com ilusões perversas. Elric luta para escapar, tentando resistir à magia que o assombra. Depois de recuperar a consciência, Elric ordena que enviem grupos de busca atrás de Simoril e que façam o máximo esforço para despertar os dragões. Porém, meses se passam sem qualquer notícia sobre o bando de Irkon. Desesperado, Elric se tranca em um quarto, cobrindo as paredes e o chão com runas após horas de leitura de antigos grimórios. Ele começa a invocação, enviando sua mente para outros planos. Palavras desconexas saem de sua boca, entre elas o nome Ariosh, um dos senhores do caos e demônio patrono dos antepassados de Elric. Sua mente atravessa dimensões até alcançar o domínio de Ariosh. No escuro, Elric vê olhos observando, apenas para desaparecerem logo em seguida. Exausto, sua mente retorna à própria dimensão. Pouco tempo depois, uma mosca entra na câmara. A criatura tem os mesmos olhos que Elric viu. Depois disso, ela muda de forma e se transforma em um jovem. Elric entende que está diante de Ariosh. Ariosh exige que Elric prometa servi-lo, e Elric concorda, mas sob a condição de que o demônio revele o paradeiro de Irkon. Ariosh aceita e revela que Irkon se esconde nas Terras dos Bárbaros, onde conquistou 2 nações e se prepara para marchar contra Melniboné. Além disso, Irkon usa o espelho da memória que apaga as lembranças de quem o encara, impedindo que o reconheçam. Ariosh aconselha Elric a buscar Irkon, mas sugere que ele use o navio que navega sob terra e mar para essa jornada. Elric conta de Vintivár sobre o navio que navega sob terra e mar, descobrindo que se trata de uma embarcação mágica. Sob uma tempestade pesada, ambos seguem até a praia. Lá, Elric senta-se na areia com as pernas cruzadas e tenta lembrar-se do poema rúnico que usou para invocar Stracha, o rei do mar, buscando sua ajuda. As palavras na língua superior começam a fluir dos lábios de Elric. Ele sente suas forças diminuírem, mas persiste. Após algum tempo, a silhueta de Stracha surge no horizonte. Eles conversam sobre o navio mítico, e Stracha revela que a embarcação é sua, mas que Grom, o elemental da terra, também reivindica. Apesar disso, Stracha promete ajudar Elric e afirma que o navio virá até Melniboné. Depois, de Vintivár ajuda Elric a se levantar e juntos retornam ao castelo. Preocupado com o que pode acontecer a Melniboné devido à aliança de Elric com o Senhor do Caos e com o Elemental da Água, de Vintivár decide visitar suas ex-esposas. Ele pede que deixem seus filhos, Divinslorm e Divinmavi, prontos para amanhã, para iniciarem o treinamento nas Cavernas dos Dragões. No dia seguinte, Elric inquieto aguarda pelo navio, mas ninguém o avista. Quando está quase perdendo as esperanças, a embarcação finalmente aparece, emergindo por entre a floresta. A embarcação era feita de madeira, mas não esculpida por mãos mortais. Era excêntrica e bela, irradiando a essência da natureza, embora menor que um navio de guerra melniboniano, possuía um encanto único. O mais curioso era que navegava sem comandante. No entanto, Elric descobriu um leme oculto que lhe permitiu guiá-la conforme sua vontade. Quando a tripulação embarcou, o navio surpreendeu a todos, correndo pela terra com uma velocidade impressionante. No entanto, não demorou para que começasse a apresentar sinais estranhos. Elric, atento, suspeitou que Grom, o deus da terra, estivesse por trás disso, tentando recuperar a embarcação.
Por fim, o navio alcançou o mar e afastou-se de Melniboné. Ao chegarem nos Reinos Jovens, a embarcação atracou e os melnibonianos, embora temidos, foram tratados com respeito pelos habitantes locais que lhes ofereceram comida e hospedagem. Quando chegaram à cidade de Oscan, onde acreditavam que o príncipe Ircon estava, avistaram um enorme espelho pendurado sobre a cidade. Elric reconheceu imediatamente. Era o espelho da memória, capaz de apagar os rastros de seu primo. Sem poder seguir naquela direção que abrangia até o mar, Elric ouviu o conselho de Divintivar e decidiu contornar o caminho por terra, apesar de suas ressalvas quanto a Grom. Foi então que a terra começou a se agitar. Ondas gigantescas de solo deslizaram ao redor do navio, devastando tudo. 3 tripulantes pereceram no ataque de Grom. Desesperado, Elric tentou barganhar com o deus da terra. Após intensas negociações, Grom finalmente fez a terra se acalmar e manifestou-se diante do navio. Com relutância, Elric concordou com os termos do elemental. Grom ficaria com os corpos dos mortos e o navio não poderia mais navegar por terra. O plano de Elric fracassou e, atormentado, ele começou a considerar recorrer à feitiçaria. Em Doscan, o príncipe Ircon estava satisfeito com o progresso de seus planos. Em sua companhia estava sua irmã Simoril, visivelmente enfraquecida pelas drogas que ele adicionava à sua comida. De repente, Ircon ouviu um estrondo e correu até a janela. As ruas estavam em chamas, enquanto bolas de fogo eram lançadas de um navio estranho. Convencido de que se tratava de uma invasão bárbara, ordenou que o capitão Valharik apontasse o espelho para os invasores. No entanto, Valharik explicou que aquilo não seria possível. Os atacantes eram o espírito das chamas, imunes à água ou a qualquer tentativa de extinguir o fogo. Enquanto Ircon assimilava a situação, Simoril reconheceu, com um lampejo de esperança, o elmo de guerra de Elric. A revelação irritou Ircon, mas ele logo percebeu que aquilo poderia ser vantajoso. Se conseguisse usar o espelho da memória contra Elric, poderia transformá-lo em seu fantoche. No entanto, seus planos foram frustrados ao perceber que Elric havia coberto os olhos. Para piorar, a tropa que avançava na linha da frente era composta por veteranos cegos, imunes ao poder do espelho. A astúcia de Elric deixou Ircon desesperado. Sem alternativas, Ircon ordenou que Valharik destruísse o espelho. Quando o artefato foi quebrado, ele liberou as lembranças que havia aprisionado por séculos, memórias de bestas e criaturas inteligentes que existiram antes de Melniboné. Essas lembranças inundaram as mentes de todos, causando tumulto e caos. Quando a onda de lembranças finalmente cessou, Elric percebeu que a maioria de seus homens estavam mortos. Entre os mortos encontrou Valharik, que havia sucumbido após uma grande queda. Junto aos poucos sobreviventes, incluindo Divintivar, Elric atravessou a casa até encontrar Simoril. Ela estava deitada em um sofá nua e com runas obscenas pintadas em sua carne. Muito fraca, contou que Ircon a havia enfeitiçado com um sono do qual apenas ele poderia despertá-la. Ela resistira o quanto pôde, mantendo-se acordada até a chegada de Elric, mas agora não tinha mais forças. Antes de perder os sentidos, Simoril revelou que Ircon atravessara a Porta Sombria em busca das espadas gêmeas. Logo após, Ariosh apareceu. O Senhor do Caos incentivou Elric a ir ao submundo e alcançar as espadas antes de Ircon. Elric aceitou o conselho, mas antes ordenou que Divintivar retornasse com Simoril para protegê-la. Elric atravessa o portal, mergulhando em um mundo repleto de rochas e sombras. Nesse cenário inóspito, ele encontra Hakir, um sacerdote guerreiro de Fum, exilado para esse plano pelos Senhores do Caos por se recusar a cumprir suas ordens. Hakir se oferece para ajudá-lo a encontrar as espadas negras, mas impõe uma condição: Elric deve tentar tirá-lo daquele plano sombrio. Juntos, eles partem rumo à cidade de Ameron, lar dos deprimidos e amaldiçoados, em busca de pistas sobre as misteriosas espadas. Chegam à cidade de Ameron, localizada em um vale oculto abaixo das rochas, envolto por uma névoa interminável. O cenário é desolador, construções em ruínas dividem espaço com barracos improvisados, enquanto sujeira e decadência dominam o ambiente. Enquanto caminham para aquele local inóspito, são subitamente cercados por aberrações demoníacas, iniciando um combate mortal. O confronto se intensifica, mas perto do fim surge um velho de rosto vermelho e barba branca, alguém que Hakir reconhece. Ele se apresenta como Nium, conhecido como aquele que sabe de tudo. Nium explica que foi enviado para aquele exílio justamente por seu conhecimento, destinado a esquecer tudo o que sabia. Ainda assim, parte de sua memória permaneceu intacta.
Ele sabia quem era Elric e o que o destino lhe reservava. Porém, quando tenta revelar essa informação, as palavras lhe escapam como se arrancadas de sua mente. Apesar disso, nenhum consegue lembrar de algo crucial: a localização do túnel sob o pântano, o caminho indicado por Arioshi. Depois de compartilhar essa pista, a memória se esvai como tudo mais, mas Elric entendeu o suficiente e, sem hesitar, ele e Hakir seguem pelo caminho revelado. Chegam ao pântano, um lugar escuro e espinhoso envolto pela mesma névoa sufocante de Ameron. Ao longe avistam um monumento solitário e decidem seguir naquela direção. À medida que se aproximam, percebem que a estrutura se assemelha a um túmulo. Antes de alcançá-lo, Elric é subitamente engolido pela lama traiçoeira. As forças do pântano o puxam para baixo como se quisessem prendê-lo ali para sempre. Ele indica a Hakir que prossiga sem ele, aceitando o destino iminente, mas o sacerdote guerreiro não se deixa abalar. Ele então salva a vida de Elric. Logo após, chega ao monumento, descobre uma entrada oculta, atravessa uma sala vazia e seguem por um túnel que corre abaixo do pântano. Após uma longa e exaustiva caminhada por aquele labirinto, encontram uma saída circular. Esta os conduz a uma caverna viva, onde as paredes pulsantes emitem uma vibração inquietante. Elric e Hakir se lançam na passagem e veem no centro daquela caverna, flutuando em um manto de energia, as duas espadas negras idênticas, Mournblade e Stormbringer. Abaixo delas, entoando encantamentos, está Irkon. Elric avança para interromper o ritual. Irkon, ao perceber sua presença, interrompe os cânticos. No entanto, Elric está enfraquecido, seus movimentos são lentos e seu corpo parece prestes a ceder. Hakir tenta protegê-lo, mas as flechas de seu arco não têm impacto contra a força mística que domina aquele lugar. Nessa hora, Elric entende que aquele desafio era apenas dele e pede que Hakir fuja. As espadas escolhem um lado. Stormbringer escolhe a mão direita de Elric e Mournblade a de Irkon. Elric sente uma força nunca antes conhecida, como se não precisasse mais de poções para sobreviver. Ao mesmo tempo, percebe que sua espada tem vontade própria, e as irmãs parecem estar felizes em se encontrarem em um combate como se fosse uma rixa antiga. Isso preocupa Elric, que trava um novo desafio e tenta conter a sua espada, pois não quer que ela mate por diversão. Ele propõe desarmar a Irkon, mas a espada o engana e crava a pele do príncipe. Revoltado, Elric arremessa Stormbringer contra Mournblade, e Stormbringer derrota sua irmã, fazendo-a desaparecer. Depois, ele doma Stormbringer, enquanto Irkon implora para não morrer. Elric nega matá-lo, pois precisa dele para despertar Silmaril. Além de que, entende que ambos foram usados pelos deuses e as espadas. Porém, não conseguem sair da caverna pulsante, pois Irkon, sem saber que enfrentaria Elric, usou todo o seu poder para abrir o local e o tempo ali dentro acabou. Hakir se junta a eles naquela prisão. Elric só vê uma alternativa para voltar, que é invocar Arioshi. O Duque dos Infernos se apresenta em sua forma demoníaca e depois se transforma em um belo jovem. Há uma grande barganha e Elric consegue retornar para Melniboné com Irkon e Hakir. O príncipe Irkon cumpre seu acordo e desperta Silmaril. Com isso, Elric decide permitir que Irkon deixe o quarto, apesar das críticas de Silmaril e de Vintivar, e considera uma decisão um erro. No entanto, Elric acredita que, agora que possui Stormbringer, finalmente conquistou o respeito de Irkon. Durante uma semana, bailes são realizados em homenagem a Elric. Hakir é tratado como um herói, recebendo honras que nenhum estrangeiro havia conquistado antes em Melniboné. Enquanto isso, Irkon é frequentemente ignorado, como uma sombra diante do brilho do imperador. No último baile, Elric faz um anúncio inesperado. Ele declara suas intenções de viajar pelos reinos jovens em busca de conhecimento, acreditando que essa jornada poderá oferecer a solução para a decadência de Melniboné. Antes de partir, promete a Silmaril que ao retornar, os dois se casarão. Silmaril, no entanto, recusa a proposta de ser imperatriz regente durante sua ausência ou de acompanhá-lo nessa jornada. E diante disso, Elric volta seu olhar para o salão e escolhe Irkon como regente. A reação de Silmaril é de completo horror. Ela o considera um tolo por confiar o governo a alguém que já havia provado ser traiçoeiro. Contudo, Elric permanece firme em sua decisão, afirmando que sua busca pela verdade, pela salvação de Melniboné,
é mais importante. No dia seguinte, Eric e Haki partem de Manny a bordo do navio que navega sob terra e mar. Eles se despedem e Stracha retoma o comando de seu navio. Agora sozinho, Eric inicia sua jornada sob o nome de Lobo Branco. E aí, curtiram a história? O que acham então de conhecer o livro 2? Comenta aí para eu saber se devo trazer ou não. Um vídeo como esse, gente, dá um trabalhão, então reforço o pedido. Comenta, deixa o like e se inscreve no canal. Na tela, deixa outros vídeos que sei que vão curtir. Te espero no próximo vídeo.